gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora lá na unidade 6, página 272, da apostila do terceiro bimestre. Nós vamos falar sobre dízimas periódicas e fração geratriz. Nesta unidade, nós vamos abordar as dízimas periódicas simples e compostas e a maneira de encontrar a fração geratriz. Essa relação entre o número decimal e a fração geratriz, ela é fundamental para facilitar a resolução de diversas expressões numéricas. Nós vamos ter que falar sobre o conjunto dos números racionais, representados aqui pela letra Q. Como o próprio nome do conjunto sugere, nós abordaremos o conjunto dos números que podem ser escritos como razões. Razões são divisões de dois números inteiros, em que eu posso representar da seguinte maneira: o número A dividido pelo número B, mas esse número B aqui embaixo não pode ser zero, tá? Tem que sempre ser diferente de zero. Nós não temos condições de fazer uma divisão por zero. Por exemplo, 13 dividido por zero, isso é impossível. Então, aqui jamais poderá ser zero. Pode ser qualquer outro número menos o zero. Outra coisa, por que a gente utiliza a letra Q para representar o conjunto dos números racionais? Essa letra, ela lembra a palavra quociente, tá? E o que é o quociente? É o resultado de uma divisão, olha, 13 dividido por 1 aqui é um exemplo, ok? Então, nós temos numerador e denominador, uma fração. E como que a gente faz a leitura, né, de números decimais e números fracionários? Vamos relembrar. Olha só, 0,7, como que nós fazemos a leitura disso? São 7 décimos, ou seja, 7 sobre 10, se eu for representar na forma de fração. 0,78, como que a gente lê? 78 centésimos, ou seja, 78 sobre 100. O número de casas decimais após a vírgula corresponde ao número de zeros no denominador da minha fração aqui, tá? Só para relembrar, para facilitar para vocês. Outra coisa, a gente pode representar todos os números como fração. Como? Olha aqui o exemplo. O número 13. Se eu não tivesse ele na forma de fração, ele estaria assim. Para transformá-lo em fração sem alterar o seu valor, basta colocar o 1 embaixo dele. Nós sabemos que toda divisão exata é aquela divisão em que o resto é igual a zero, tá? Então, aqui a gente vê no exemplo, 1 dividido por 2 vai dar 0,5, né? 5 décimos. 4 dividido por 16 vai dar 0,25, ou seja, 25 centésimos. Temos aqui, então, dois exemplos de divisões exatas. E nós também temos as divisões não exatas, tá? Onde o resto é um número diferente de zero. Por exemplo, 1 dividido por 3 vai me dar 0,333, 5 dividido por 6, que vai me dar 0,8333 e assim por diante. É aí que entram as dízimas periódicas, tá? As dízimas periódicas pertencem ao conjunto dos números racionais, por quê? Elas resultam de uma divisão, olha só a razão aqui, né? Como a gente viu aqui no início. Lembrem-se de uma coisa muito importante. O conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números inteiros, tá? Vamos relembrar uma coisinha aqui, ó, sobre os conjuntos numéricos. Fiz aqui esse desenho rápido e prático. Olha só, quando a gente inicia os nossos estudos no fundamental, a gente aprende sobre o conjunto dos números naturais, todos os números que vão do zero ao infinito. Ele está dentro, ó, ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Quem são os números inteiros? Todos os positivos, negativos, incluindo o zero, tá? Então, por isso que ele está aqui dentro do inteiro. Aí, o natural e o inteiro, eles estão dentro do conjunto dos números racionais, tá? Os racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração. Ah, mas como que eu escrevo um natural na forma de fração? Um número natural qualquer, número 8. Para transformá-lo em fração, coloco um embaixo dele. Um número inteiro, pode ser um número negativo. Menos 23, para transformar em fração,
coloco 1 embaixo. Transformei em um número racional, ok? O conjunto dos racionais está dentro do conjunto dos números reais. O conjunto dos reais, ele abrange, então, olha, todos os números que a gente encontra, né, nos nossos estudos. E aqui, separadamente, nós temos o conjunto dos irracionais. Os irracionais são números que a gente obtém através de dízimas periódicas infinitas, que eu não consigo transformar, no caso, em fração, como a gente vai ver nesta unidade. Ele pode ser oriundo por raízes não exatas, por exemplo, raiz quadrada do 2. Não é um número exato, vai dar uma dízima periódica infinita. E alguns números especiais, como, por exemplo, o número π, né? Então, esses são os irracionais, tá? Só queria chamar atenção para isso. Então, tá aqui, ó. O conjunto dos racionais contém o conjunto dos inteiros. Tem dentro dele o conjunto dos inteiros. Ok? Vamos em frente. Então, olha só. Alguns exemplos de dízimas periódicas e vamos entender a estrutura dessas dízimas. Períodos é uma coisa que vai fazer parte da dízima periódica e a gente precisa entender. São os números que se repetem infinitamente numa sequência de algarismos da parte decimal, ou seja, a parte que vem depois da vírgula, tá? Ou seja, o que a gente realmente vai chamar de dízima periódica. Para se categorizar uma dízima periódica, precisa, então, ter um algarismo ou vários algarismos que se repetem infinitamente, ok? Então, observem aqui, ó. Se eu pegar o 7 e dividir por 9, eu obtenho a dízima periódica 0,77777. Um detalhe importante, tá? Como que eu represento dízima periódica? Ou com o famoso 3 pontinhos, ou com uma barrinha em cima do número que se repete, tá? Maneira de representar. Se eu fizer 23 dividido por 99, eu obtenho 0,23, 23, 23, vai ficar repetindo o 23, tá? Também posso representar assim, ó, barrinha em cima do 23. Então, o 7 e o 23 são os períodos destas duas dízimas aqui, ok? Primeiro passo para a gente entender. Agora, vamos ver a classificação das dízimas. Ocorre a dízima periódica simples quando o período se apresenta logo após a vírgula. Olha só, nós temos aqui, após a vírgula, o período se repetindo, ó. No caso aqui é o 9 e no caso aqui nós temos o 12, ok? Na sequência, o que nós temos? Dízima periódica composta. Quando existe uma parte não periódica, ou seja, que não se repete, entre o período e a vírgula. Vamos observar aqui, ó, 0,047777. O período é o 7. Mas entre o período e a vírgula tem o 0,4 aqui, ó. Esse a gente chama de anteperíodo. Nesse outro exemplo, 0,12522525. O período, a gente tem aqui, ó, é o 25. O anteperíodo é o 1, olha só, o número que está aqui na frente. Então, isso aqui trata-se de uma dízima periódica composta. E o que seria geratriz? Geratriz vem da palavra gerar. Quem é a fração que gera essas dízimas periódicas? Qual número eu dividi um pelo outro que gerou isso aqui? É isso que nós vamos aprender a identificar, tá? Então, vamos lá, ó. A geratriz de uma dízima é a fração, o número racional que dá origem ao determinado número decimal que se repete em uma sequência de algarismos na sua parte decimal. Como que eu determino? Para transformar uma dízima periódica simples em fração. Olha só, aqui nós temos 0,555, aqui os 3 pontinhos indicam que o 5 é que se repete. Como que eu sei que a fração geratriz aqui vai ser 5 nonos? É muito simples, gente. Observem o seguinte, ó.
O numerador será o período simples, tá? Que no caso é o 5. Então, vamos lá, ó. Temos aqui 0,555. Esse é o período. Também posso representar dessa maneira. Quem vai ser o numerador da fração geratriz? O numerador vai ser o período simples, no caso é o 5, tá? O 5, então, é o numerador. E quem será o denominador? O denominador terá tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Como assim? Nós vamos usar o número 9 no denominador. Quantos números nós temos no período? Apenas um, tá? O nosso período, ele é composto por apenas um número que se repete. Então, a quantidade de números aqui é a quantidade de 9 que eu vou colocar aqui na minha fração como denominador. Se nós formos conferir aí com uma calculadora, fazendo 5 dividido por 9, eu obtenho essa dízima aqui, ó, 0,5555, tá? Bem simples. E agora, como que eu faço para determinar a fração geratriz de uma dízima periódica composta? Vamos a alguns exemplos, olha só. Nós temos aqui uma dízima assim, 0,2444, tá? E eu quero descobrir quem é a fração geratriz. Primeiro passo, nós vamos pegar a parte, né? O meu numerador vai ser formado de que maneira? A parte inteira seguida do anteperíodo com o período, tá? Como assim? Parte inteira formada pelo anteperíodo até chegar no período. Olha só, o 2 e o 4 serão os nossos numeradores ali. Só que tem um detalhe, eu preciso subtrair o anteperíodo. Eu preciso subtrair esse carinha aqui, que a gente chama, ó, esse aqui é o anteperíodo, e aqui o 4, ó, esse é o nosso período. Então, eu tenho que tenho que subtrair o anteperíodo, que é o 2. E o que nós vamos fazer agora aqui embaixo? 9, o denominador será formado por 9s e zeros. Mas espera aí, por que ali em cima foi só 9? Porque nós tínhamos um período simples. Aqui nós temos um período composto. Então, agora, eu vou usar 9 e 0 no denominador. E com qual quantidade? O 9 é de acordo com o período. Ó. Quantos números eu tenho se repetindo no período? Apenas o 4. Então, eu vou usar apenas um 9. E a quantidade de zeros? A quantidade de zeros será igual à quantidade de dígitos do anteperíodo. Nós temos apenas um, que é o 2, então, apenas um zero. Qual a fração geratriz de 0,2444? 24 menos 2, 22, 90 avos. Se fizermos aí 22 dividido por 90, nós vamos chegar, então, nessa dízima, tá? Nós podemos ter uma outra situação. Olha só. E quando eu tenho parte inteira, tá? Quando eu tenho parte inteira. Outro exemplo de uma dízima periódica composta. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, 2,3444, tá? Quem vai ser o numerador? Lembrando, tem que ter período e anteperíodo. Só que agora, ó, começa na parte inteira e vem até aqui, ó, tá? Período e anteperíodo, 234. Subtrai o anteperíodo. Quem vai ser o nosso anteperíodo nesse caso aqui, ó? Quem não faz parte da dízima? O 2 e o 3.
que eu vou transformar em 23. Ok? E embaixo, como que eu componho? Quantidade de noves vai de acordo com a quantidade de números que se repetem no período. Quantos números se repetem aqui, ó? Só o 4. Então, apenas um 9. E o zero? Quantos zeros eu vou colocar? O zero vai de acordo com o anteperíodo, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, por quê? Porque o anteperíodo que eu vou considerar para colocar o zero é somente o que vem depois da vírgula. No caso aqui, apenas o número 3, então, apenas um número zero. 234 menos 23, nós temos 211 sobre 90, ou 211/90. Se fizermos 211 dividido por 90, teremos a dízima 2,34444 e assim por diante, tá? E só para encerrar, mais um exemplinho aqui, tá? Contendo mais de um 9, também um exemplo de dízima periódica composta, ó. 25, 25, 25. Nosso período é o 25. Qual é a fração geratriz dessa dízima? Qual fração gerou essa dízima? Vamos lá. Número, a gente forma o numerador com o número que está no anteperíodo até o final do período. Então, nós temos o 125. Subtraio o número que está no anteperíodo, que é apenas o número 1. Ok? Tá aqui, ó, nosso anteperíodo. E embaixo, meu denominador, como vai ficar? Quantos noves eu tenho que usar? De acordo com a quantidade de números que formam o período. Aqui, nosso período é o 25, então, eu vou usar mais de um 9, vou usar 2 noves, tá? E quem é o anteperíodo que vai dar os zeros pra gente? É apenas um 1, então, apenas um 0. 125 menos 1 é igual a 124, 990 avos. Se dividirem, então, 124 por 990, vão obter 0,1252525 de dízima periódica. Ok, pessoal? É bem simples, a regra é bem básica. Quantidade de noves de acordo com os números que estão no período. Os zeros, quantidade de números que estão no anteperíodo após a vírgula. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.